vai ser um tema de um personagem que eu já tava esperando fazer. Pra você ter ideia, eu já fiz, acho que um vídeo e eu tive que refazer tudo de novo porque não tava tão bom. Mas vamos falar sobre um personagem bastante específico que tem um grande problema, que ele tem uma doença que abala essa geração que nós vivemos. Eu estou falando do Denji. Sim, o Denji, o protagonista de Chainsaw Man. Eu vou falar sobre isso e vou falar sobre o amor que o Denji procura e sobre a sua depressão, que também é conectada com esse amor que ele procura. Lembrando, eu não sou nenhum profissional, que lembrando, sou um adolescente, então resumidamente eu posso falar muita besteira, mas não, eu não sou um profissional. E se você acha que tem depressão, essas coisas, procure ajuda. Não se diagnostiquem com um vídeo no TikTok e YouTube. Já vi muita gente fazendo isso e é uma borrada, não façam isso. Mas vamos falar sobre Denji, sobre um personagem que nós não entendemos de começo, mas ao decorrer da história, nós só vemos um garoto procurando pelo amor. Vamos falar sobre isso, vamos lá. No começo da obra de Chainsaw Man, no capítulo 1 e no episódio 1, mostra o Denji criança, que estava na frente do túmulo do seu pai. E o Denji criança descobre que o pai morreu, deixando uma dívida enorme para ele pagar. Então o Denji, como a única herança que ele teve é essa maldita, esse terrível dever que tem que pagar o dinheiro que o seu pai não pagou. Naquele momento ele vê um demônio motosserra chamado Pochita. E como o Denji, ele tava na pior, já tava falando pro demônio matar ele logo. Só que o demônio não faz isso. O Denji, ele literalmente faz um trato com o demônio motosserra, fazendo que eles vão trabalhar juntos para pagar a dívida do pai do Denji, que morreu deixando o Denji pagar essa dívida enorme. Mas desde criança ele tem o emprego de matar demônios. O problema é que esse emprego paga muito mal o Denji, ao ponto que o Denji já vendeu o olho esquerdo dele, já vendeu o testículo dele, já vendeu o rim dele pra conseguir pagar a grana. E ele não conseguiu. Isso no anime foi tratado como uma cena de humor, porque vamos lembrar que mesmo saindo da dublagem, saiu meio engraçado, tipo, o cara me deu o próprio testículo pra ganhar dinheiro. Ok, depois disso, o chefe dele, que ele trabalha e que o pai tava devendo um bocado de grana pra ele, chama ele pra pra resolver algumas contas, pra matar um demônio que tava perturbando o local. Só que o cara enganou o Denji, tipo, literalmente enganou, e tem a descoberta que aquele cara é o receptáculo do demônio, do zumbi. Isso no começo faz muito sentido, porque ao decorrer da obra falam que as pessoas... Isso faz um pouco de sentido, porque ao decorrer da obra é revelado que os demônios nascem com medo das pessoas. Então, tipo, o medo das pessoas de zumbis existe nesse universo. Ok, o Denji morre. E o Pochita vira o coração dele. Como os dois estão mortos, o Pochita, ele vira o coração do Denji pra dar uma segunda chance pra vida do Denji. E é um papo legal porque o Pochita, ele lembra do passado, quando o Denji falou pra ele que o sonho dele é mostrar pro Pochita os sonhos que ele tem. E o Pochita vira o coração dele e ele fala pro Denji: me mostre todos os seus sonhos, me mostre tudo que você quer fazer. Eu quero senti-los. E, tipo, isso foi legal, isso foi bonitinho. E assim o Denji, ele ganha uma cordinha no peito e se torna o famigerado demônio da motosserra Chainsaw Man. E ele mata todos os demônios zumbis que tinham, mata o próprio demônio zumbi, e ele fica todo destruído. Chega uma mulher chamada Makima, e essa mulher falou que ele vai ter tudo: casa, comida, onde dormir, tudo. Porque o Denji na época não tinha isso. Ia ter tudo isso, só se o Denji virar o cãozinho dela. Obviamente o Denji aceitou essa situação, porque além dele amar belas mulheres, ele não ia rejeitar uma promoção dessa. Tipo, pô, vou ter tudo aquilo que eu nunca tive.
E é legal porque o Fujimoto, ele mostrou muito bem essa coisa que o Denji valoriza tudo que ele não tinha. Porque o Denji não tinha nada, o Denji não tinha onde dormir, ele comia pão mofado e ainda tinha que dividir com Mochita. Então era um pacote de pão para 2 pessoas. Detalhe, para 2 semanas. E é legal porque tem uma cena que o Denji conhece a Power, e a Power vai pela primeira vez pra casa do Denji e do Aki, que eu vou mencionar mais pra frente. Que a Power, ela é tipo uma menina mimada. Ela pega o legume e joga pra fora. O Denji pega e fala: ei, não joga o legume mal. Quantos fazendeiros tiveram que trabalhar pra comer o legume que tá na sua mesa? Isso mostra que o Denji, ele se importa com o pouco que ele tem. Que o pouco que ele tem é muito, porque o Denji não tinha quase nada na vida dele. Ok, vamos lá. Eu agora vou falar sobre o Aki e a Power, porque sim, eles são importantes pra trama do amor do Denji. O Aki, no começo, ele não se deu muito bem com o Denji. Tipo, o Aki já bateu nele, falou que, mano, tu tá aqui só por causa da Maki, mano, é só por causa de mulher. Mete o pé, porque nesse trampo eles são guardas, nossa, eles são caçadores de demônios. E quem trabalha nesse trampo não vive por muito tempo. Se não tiver uma ambição forte, não vive por muito tempo. E o Denji bate nele, aí vem aquela cena que ele chuta o ovo, fantástico, fica gritando que, e numa luta de homem, me tenho que mirar no saco. E é muito genial essa cena. Mas ao decorrer do tempo, o Aki se torna um irmão mais velho pro Denji. Porque tem um ponto interessante que o Aki, ele é o cara que faz tudo na casa. É o irmão mais velho, é o responsável. E a gente vê que ele é importante e é como um irmão mais velho pro Denji, porque tem uma cena que é a cena quando o Aki que tava se lembrando do seu passado. Mas é claro, eu não vou falar aqui porque vai ser mais importante lá pra frente. Mas pensa nisso, o Aki vai lembrar do seu passado. Tá, Zen, e a tal da Power? A Power, praticamente, pro Denji, é como se fosse uma irmã mais nova. Os dois pensam iguais, pensam muito parecidos, são cabeça dura, são os mais burros do grupo, mas são os que mais interagem, são os personagens que mais são, tipo, mais conectados. Tipo a Nobara e Itadori, eles pensam igual, são como irmãos, entendeu? E é interessante porque a Power é praticamente a irmã mais nova. Ela é a mimadinha, é a menina, é a irmã que, tipo, ela quer estar tudo sozinha, mas ela precisa de ajuda dos irmãos às vezes, que é o Aki e o Denji. Eu lembro que tem uma cena no mangá que a Power, ela tava sozinha por um tempo. E o Aki tinha saído pra uma missão e o Denji tava indo também. E a Power falou: pô, tá indo embora, é um saco ficar sozinha. E o Denji literalmente falou: beleza, eu fico aqui. Não é porque o Denji tem interesse, né? É porque o Denji vê ela como, mano, tem cena que ele troca ela, tem cena que, tipo, tira as comidas que estão presas no dente dela. Um irmão faria isso. Ainda é uma arte muito bonitinha, que é a arte que o Fujimoto fez do Denji, da Power e do Aki crianças. Que, se vocês não verem uma família de irmãos aqui, você não tá vendo certo, cara. Porque literalmente parece uma família. A Power é a mais nova, o Denji é o do meio, esquecido provavelmente, e o Aki é o mais velho. E é muito legal isso. Mas tá, lembra que eu falei que eles são uma família? Então, pra quem não sabe, amor de família existe. E é isso que o Denji tá procurando. Na verdade, o Denji procura qualquer tipo de amor. Amor sexual, amor parental, amor de amigo. É isso que ele procura. Eu lembro que tem uma frase no anime e no mangá, que é mais pra frente, que o Denji fala que ninguém tá se importando com o coração do Denji, só tá se importando com o Jinx somente.
decorrer da obra, realmente, não tem ninguém que se interessa pelo Denji, só pelo Chainsaw Man. Ao ponto que o Denji ele falou, beleza, se as pessoas querem me amar pelo que eu sou, pelo Chainsaw Man, eu vou ser o Chainsaw Man. Tipo, no Japão inteiro, os caras gritam Chainsaw Man, Chainsaw Man. E o Denji, ele fica, caramba, as pessoas me amam. E não, as pessoas não amam o Denji, as pessoas amam o Chainsaw Man. Isso mostra porque tem uma cena no mangá que o cara finge que fala que é o Chainsaw Man e não é. O Denji desespera, ele chora e fala, não, ele não é o Chainsaw Man, eu sou o Chainsaw Man. Porque o Denji sabe que ninguém ama ele, só ama o Chainsaw Man. E isso é interessante porque quando a gente fala sobre amor, a gente pensa que é só amor sexual. Não, o Denji também estava procurando o amor, vários tipos de amor, principalmente um amor de alguém que realmente se importe com ele. E isso mostra na obra. Tipo, o amor de família que o Denji tem, os únicos eram o Aki, a Power e só. O Pochita tava dentro do coração dele, então também conta, mas tipo, eram os únicos que realmente amavam o Denji de verdade. E isso é fato porque tem uma cena que é muito pesada, mas eu vou explicar uma coisa seguinte aqui. A vida odeia o Denji. Vamos lá, vamos falar sobre as tragédias e também vou explicar um pouquinho sobre o amor do Denji. O Aki perdeu sua família pelo demônio Pistola, um demônio que exterminou várias pessoas pelo Japão. E o Aki ele fez de tudo pra chegar lá, ao ponto que a Makima transformou nele no receptáculo do demônio Pistola. E é um método cinematográfico, porque pra quem não sabe, o autor também, o Fujimoto, ele ama cinemas, ama muito. E é legal, e é interessante porque quando ele pega o telefone, ele ouve a Makima dizendo que se quando tu abrir a porta, tu tem que matar ele, não importa quem seja, você tem que matar. Quando ele abre a porta, é o Aki transformado no demônio Pistola. E é triste porque quando tem batalha com ele, o Denji até fala, a Power até fala, Denji, teu monte, você é mais forte que ele, por que você não derrota ele? O Denji não derrota ele por causa que é o Aki. Vamos botar na situação do Denji, vamos lá. Imagina uma pessoa que você via essa pessoa como irmão, e do nada você botar um fim na vida dele. Cara, isso é muito pesado. E pro Denji era isso. O Denji não queria matar o Aki. O Denji queria tirar o Aki daquela crise, mas ele não conseguia, não tinha outro jeito. Quando ele mata o Aki do demônio Pistola, tem uma cena muito bonita que o Aki imagina o Denji no lugar do seu irmão, que o Aki tinha um irmão mais novo, e ele imaginou o Denji no lugar dele, eles brincando de Guerra de Neve. E o Denji chora. Ele chora na imagem do Aki, eles brincando, e ele chora quando ele morre. E quando o Aki morre, o Denji ele não tem tempo de reagir, porque a mente dele já tá tão quebrada de tentar matar uma pessoa que ele realmente amava como irmão. Ele literalmente ele olha pra Makima e fala, Makima, me trata como seu cão, porque eu não quero mais pensar nisso. O Denji, o único local que ele se esconde é ser tratado como um cachorro pra Makima. E isso é um retrato interessante, porque pra quem não sabe, um cachorro, tecnicamente, é um dos animais mais carentes. Ele necessita de uma amizade. O Denji é retratado como isso. O Denji precisa de um amor, como um cachorro. Por isso que em muitas cenas do anime, do mangá, o Denji fala, me trata como um cachorro. O pessoal fala, você age como um cachorro. A Makima fala, seja meu cãozinho. Porque realmente o Denji é carente. O Denji precisa desse amor. E não importa qual seja o amor. O amor sexual, o amor parental, o amor de família, de irmãos, ele não importa, ele quer sentir esse amor. E até esse momento, onde o Aki morre, parecia muito bem, porque ia acontecer algo bastante interessante até. O Denji ia conseguir
saindo no encontro com a Makima. A pessoa que ele amava de verdade. Um amor sexual, um amor que ele queria. Um amor de alguém que ele realmente ama. Não como família, mas como uma pessoa que ele queria caminhar. Vocês entenderam? Como namorados mesmo. O Denji conseguiu. E é bonitinho. Tem uma cena que a Makima abraça o Denji. Ai, que bonitinho, essas coisas. E eles foram pro cinema. E, detalhe, como eles trabalham na segurança pública, agora que eu lembrei que eles trabalham em segurança pública, a Makima pagou muitos filmes. Eles viram muitos filmes. Detalhe, só um filme fez o Denji e a Makima chorarem. E é interessante porque o Denji tá específica. Nossa, eu nunca imaginaria que eu ia chorar por causa da morte de um cachorro. E a Makima chora. Isso era pra Fujimoto fez isso com a gente pra enganar a gente, achando, pô, a Makima é legal. A Makima é uma personagem que é legal, é interessante, é uma personagem que tem sentimentos. Só que a Makima, quando eu tava indo pra casa, ela pediu, Denji, abre a porta pra mim. E ao decorrer da obra, principalmente na parte 1, o Denji, ele sonha com uma porta. Sonha com uma porta que sempre tinha no fundo dizendo, não abre, não abre, não abre, não abre. E o Denji sempre sonhava com isso. E quando o Denji abriu, ele começou a pensar, por que ela tá fazendo isso? E ele falou, nossa, nem percebi. Esse dia é o meu aniversário. O Denji tava fazendo aniversário. E simplesmente apareceu a Power. A Power carregando um bolo de aniversário. Nossa! Finalmente! Agora deu tudo pra perda do Denji. O Denji perdeu o seu amigo. E agora as duas pessoas que ele se importa, a menina que ele gosta e a menina que ele vê como uma irmã, vão comemorar seu aniversário, não é? Bem, a Makima mata a Power. E essa cena é interessante porque o Denji reagiu da mesma forma que ele reagiu na morte do Aki. Ele não conseguiu reagir a tempo. E isso é interessante porque a Makima fez isso porque ela percebeu que quanto o Denji mais se quebra, quando o Denji mais sofre, o único modo de ele finalmente se acalmar ou subir a sua felicidade, ou é ser tratado como um cão pela Makima, ou falar sobre sexo. Porque agora eu vou comentar sobre a depressão do Denji. Pra quem não sabe, a baixa de felicidade, tipo, do nada, você tá com alto nível de felicidade por algum motivo, depois desce, são sim sintomas de depressão. E o Denji, e tem muitas pessoas que têm depressão, que tem um modo de simplesmente voltar com essa felicidade, são com bebidas, ou drogas, ou outras coisas. O Denji é isso. O Denji, os únicos modos dele finalmente ser feliz são 3 coisas. Falar sobre sexo, ser tratado como cão pela Makima, por alguma recompensa sexual, ou pela família dele, pelo Aki e pela Power. Se você vê todas as cenas onde o Denji conhece o Aki e conhece a Power, ele está mais feliz. É uma cena, cada cena que eles aparecem, o Denji tá dando aquele sorriso verdadeiro. Ele tá se divertindo. Mesma coisa quando a Makima faz alguma coisa pra atiçar os seus sentidos dos primitivos. E mesma coisa quando ele é tratado como um cãozinho. E isso é interessante porque a Makima tirou a família dele por um único motivo. É de novo aquele papo. Ninguém tá interessado pelo coração do Denji. Só tô interessado pelo Chainsaw Man. A Makima fez isso porque ela viu que toda vez que o Denji perde alguém que ele realmente ama, ele procura as únicas coisas que sobrou pra ele, que é falar sobre aquelas coisas e ser tratado pelo cãozinho pela Makima. Makima zomba disso, ela ri. E ela literalmente fala na cara do Denji: Denji, eu nunca me importei com você. Eu sempre soube que você tinha um Chainsaw Man dentro. Eu quero controlar você. E revela que ela é o demônio do controle. E isso atiça o Denji. Porque literalmente a pessoa que ele amava
pessoa que sentia paixão traiu ele. Uma pessoa que sentia amor de verdade. Achava, a única pessoa que ele realmente achava, tipo, pô, a gente vai ter juntos pra sempre como um romance? Fingiu esse tempo todo. Aki e Power foram os únicos que realmente amavam o Denji de verdade naquele momento. E o Denji não aguentava mais isso. Então, uma decisão brusca, decide que vai matar a Makima. E ela, com um monte de cadáveres, menos a da Power, que o corpo verdadeiro dela tá vivo, e ajudou principalmente na luta do Denji. Mas o Denji, ele mata um monte de corpos de pessoas que ele conheceu e luta contra a Makima. E detalhe, esqueci de avisar que o Denji, ele só morre quando alguém arrancar o coração dele. Sim, só se alguém arrancar o coração dele. E a Makima, qual cara é esse? Tipo, matar, pegar o coração dele, que vão lembrar que é o Chainsaw Man, o demônio mais temido pelo inferno, pegar o coração dele e terminar com aquilo tudo. E ela consegue. Mas lembra que a Power não tinha... que o corpo original dela não morreu? Então, o Denji fez um trato com a Power. O Denji fez um trato dizendo que no momento onde a Makima arrancar o coração dele, ele vai ter pelo menos 20 minutos de vida. E ele fez. E simplesmente, uma das cenas mais épicas de Chainsaw Man inteira foi quando o Denji pegou a motosserra feita pela Power, olha pra cara da Makima e corta ela, acabando com esse sofrimento. Sim, a Power morre, e porque a Makima matou o corpo original, mas o Denji mata a Makima. Pra muitas pessoas, esse foi o fim. Tipo, pô, a depressão do Denji provavelmente deve ter acabado, e ele provavelmente não vai ser mais cair nessas tentações, né? Não. O legal que o Fujimoto faz muito bem nessas obras é como é que traumas tão complexos tem soluções complexas. Mas tá, vamos pular pra parte 2. A parte 2 é interessante porque mostra de novo a vida muito boa do Denji depois caindo. Mas eu quero falar principalmente de algumas cenas. E eu quero falar sobre a personagem da Nayuta. Essa menininha aí, que ela é a reencarnação do demônio controle, obviamente, a Makima. E o Denji cuida dela como se fosse uma filha. Ele realmente tem esse amor pela Nayuta como se fosse uma filha. Que até o objetivo do Denji é literalmente fazer ela não ser igual a Makima. Então, resumidamente, sim, de algum modo o Denji conseguiu fazer uma filha na Makima, mesmo ela sendo a reencarnação. Tá bom, voltou pro assunto. Tem uma cena interessante porque tem uma personagem chamada Asamitaka. Essa personagem, ela tá tendo algum rolo com o Denji. Sim, a personagem em si tá interessada no Denji porque o Denji também tem uns problemas como ela, tipo a depressão. Mas quando ele chamou ela pra morar, foi a casa dela, ele tropeça no Denji e a Nayuta aparece. A Nayuta pira, tenta matar ela. E o Denji fala, não mata, ela é minha amiga. E ela, ok, matou, suave. Mas tem uma cena que é interessante, que é quando o Denji e a Nayuta estavam andando pra casa. Ela fala, Denji, você me ama? E o Denji fala, pô, claro, eu te amo. Claro que eu te amo. Ela falou, ok. E a Asamitaka, você ama? Ele fala, eu também amo. Quanto? O Denji mostra o tamanho nas mãos. Mais ou menos assim. A Nayuta olha pra cara dele e pergunta de novo, e quanto você tem me ama? O Denji levanta os braços como fosse o Cristo Redentor, como fosse aquela mulher do Titanic, pra mostrar quanto ele ama a Nayuta. Obviamente, como a Nayuta é uma criança, ela fica hiper feliz, pula em cima do Denji e fala, ok, então vamos comemorar o dia. Aí o Denji falou, mas eu tenho escola. Aí falou, mas não me ama. Tá bom, vamos, né? O Denji provavelmente não gosta da escola. Ela até brinca falando, vamos matar alguns humanos, vamos pra casa. E o Denji, ele vai com ela. É interessante que o Denji, ele fala com o Pochita. Não, obviamente, Pochita é o coração dele, mas ele fala que, Pochita,
realmente, eu estou feliz. E quando ele fala isso, Fujimoto mostra que a vida odeia o Denji. Porque tem essa menininha aí, então, ela se perde do Denji após uma confusão. Que o Denji, ele descobriu que tem um culto do Chainsaw Man e transformou todo mundo em Chainsaw Man. Por conta disso, a Nayuta se perdeu. E um dos objetivos do Denji era encontrar a Nayuta após ele ser picotado. Sim, o Denji foi picotado pela própria religião dele. Fujimoto é incrível, velho. A história tava se desenvolvendo até aí. O Denji tava procurando a Nayuta, mas ele tava muito quebrado. Porque tinham tacado fogo na casa dele, onde tinha vários animais que ele sentia carinho, que também é um amor. Você pode sentir amor por um animal de carinho, de ter alguma, como vai dizer, alguma pessoa do seu lado, uma companhia. Tacaram fogo. A Asa virou o demônio da guerra. Resumidamente, uma menina que ele amava, tecnicamente tá querendo matar ele agora, porque toda vez que ela vira o demônio da guerra, ela quer matar o Denji, porque ele é o Chainsaw Man. A vida do Denji, ele começa realmente, ele já tava desmoronando. Mas tem uma coisa pior nisso tudo. O Denji e seus amigos, e seus companheiros, né, foram comer no restaurante. E o Denji, ele viu que tinha um garçom que era da religião do Chainsaw Man. E ele viu um dos pratos que estavam sendo servidos. E esse prato era a cabeça da Nayuta. A Nayuta tava morta e sendo servida num prato. Mano, o Denji enlouquece. Ele mata o cara que era da religião do Chainsaw Man e era como um garçom. E ele vira a versão definitiva do Chainsaw Man. Com tanto ódio que ele tinha, com tanto sofrimento que ele tinha, ele virou a versão definitiva do Chainsaw Man. E, óbvio, a demônio da guerra ficou tipo, nossa, eu vou enfrentar finalmente o Chainsaw Man. E olha, ela tomou sufoco, porque o que o Denji batia e a demônio da guerra batia, e depois ela apanhava, só depois de ela chamar os filhos dela, mas, ok? O Denji tava batendo em todo mundo, porque ele perdeu o controle. E calma. Piora, porque o Denji, ele entrou no corpo do demônio da velhice. Ele entrou dentro do corpo, ele entrou no mundo do, não no corpo, mas entrou no mundo do demônio da velhice. E o Denji, ele literalmente, quando ele chegou lá, ele falou, vamos desistir. Eu não quero mais ir pra aquele mundo. A demônio da Azamitaka entra naquele mundo e fala que... Nossa, isso aqui tá errado. Calma aí. Calma. Vai piorar, porque depois dessa confusão toda, os amigos do Denji falam, pô, eu sei que tu tá na merda, então vamos te levar pro cabaré. Levaram ele sim pro cabaré. E, mano, tacaram fogo no cabaré. E, tipo, a gente achou até... As pessoas acharam até engraçado, tipo, nossa, o Denji tá chorando porque o cabaré queimou, ele queria ver mulher. Mas, não. E tem um momento que ele fala com o demônio da guerra que, na verdade, ele tá chorando porque nada mais consegue satisfazer ele. Ele tá perdendo tudo e quando ele tem um momento de sentir alguma coisa, ele não consegue. O Denji, ele quer sentir o prazer de ser amado. Por isso que tava chorando no cabaré. Porque ele perdeu. As únicas pessoas que realmente amavam ele pelo jeito que ele é, ele literalmente perdeu o amor da vida dele. E ele foi enganado por ele, achando que realmente era amado. A menina que ele tanto ama também tá querendo matar ele. E a filha dele tá morta. Tudo isso logo de uma vez. Detalhe, pra quem não sabe, tipo, a parte 2 de Chainsaw Man não se passa nem um ano. O Denji tá fazendo tudo isso. Enquanto os únicos momentos dele, ele superar tudo isso, ele não consegue. E quando finalmente ele quer entrar numa ilusão, ele não consegue, porque nem isso a vida dele
vida deixa ele fazer. Por isso que ele tá chorando. E por isso que tem a cena que o Demônio da Guerra mete a mão no lugar e fez coisas que não deveria ter feito no mini Chainsaw Man do Denji. Porque a Demônio da Guerra, além de ela querer manipular o Denji, ela manipulou pelo que o Denji queria sentir, o prazer de ser amado. Por isso que ela meteu a mão lá, entendeu? E isso é interessante que quando o Denji fala, tudo que eu queria sentir de prazer de ser amado, a vida tirou. Isso mostra que a cabeça do Denji tá destruída, tá acabada. O Denji só quer ser amado. E tipo, chegou um ponto que o Denji, nesse ponto o Denji tava nem aí. Nem se era ilusão, se tá mentindo. Ele só queria sentir o prazer de ser amado. Ele não conseguia. Isso pra mim é pesado porque mostra que o Denji não aguenta mais. O Denji tá sofrendo. O Denji, ele nem mais se importa mais na ilusão. Porque pra quem não sabe, sim, vendo uma ilusão é ruim. O Denji mais nem se importa em ver uma ilusão que ninguém ame ele. Isso já acontecia faz tempo. Lembra que as pessoas amavam o Chainsaw Man em vez do Denji? E o Denji, tipo, literalmente aceitou, tal. O importante é que me ame. E quando um cara fingiu que era o Chainsaw Man, ele começou a desesperar. Isso mostra o nível do trauma de não ser amado e a sua carência e sua depressão. Mas isso muda quando ele conversa com o demônio da velhice. Denji e a demônio da guerra e um camarada lá que eu esqueci o nome dele entraram na dimensão do demônio da velhice. E o Denji tinha que resolver aquilo porque o demônio da velhice disse que se ele não for derrotado, ele vai ter que matar 8 crianças. Então o Denji tentou várias formas, tentou vários modos. E assim o demônio da velhice tentou bater um papo com o Denji. Ele fala, cara, pra que você vai tentar? Sua vida é uma merda, aqui provavelmente aqui vai ser tranquilo. Aos poucos você vai virar uma árvore, sem nada pra sentir. Então por que você não fica aqui? Não deixa eu fazer meu trampo e você fica aqui e a sua vida não vai ser ruim. O Denji até fala, realmente, minha vida tá uma merda. Minha vida é a pior coisa do mundo. Mas ele ganhou um objetivo. Lembra que o Aki disse que poucas pessoas vivem se não tiver um objetivo? Então, o Denji falou, o objetivo dele é achar pessoas que realmente amam ele. E não importa se a vida tirar todas elas de novo, ele vai achar mais gente. O Denji não quer ser, ele quer ser amado pelo que ele é. E isso é interessante porque o Denji tá lutando contra essa tristeza, contra essa depressão. Muitas pessoas no começo veem que o Denji é só um garoto carente, que só quer amor sexual. Mas no decorrer da obra a gente vê que ele tem muito mais problemas que isso. E o Denji tá lutando contra eles. O Denji é um personagem que procura o amor. Não importa qual tipo de amor, ele quer ser amado por ele, por ser quem ele é. E isso fala muito mais sobre o personagem. Ele não é só um cara safado, não. Ele é um cara que quer sentir amor. Sentir amor por ele, quem ele é. E ele não viu isso, ele só viu isso em 3 pessoas: a Zamitaka, a Paula e o Aki. O Denji quer achar mais isso, ele quer sentir o amor, qualquer tipo de amor. Isso bota mais camadas no protagonista, ao ponto de realmente eu pensar que o Denji pode ser um dos melhores protagonistas de Chainsaw Man que eu já vi na minha vida. Eu acho que é isso que me motiva a ver Chainsaw Man. Me motiva ver o Denji finalmente achando pessoas que realmente amam ele de verdade. Não importa se, de novo, é amor sexual, amor entre família, amor entre amigos, amor entre animais, não importa. Eu quero ver o que o Denji realizou. Eu quero ver o Denji ser amado por quem ele é. E o Fujimoto trabalha isso muito bem. Porque ele dá uma impressão pra gente, tipo, dá a primeira impressão pro Denji, a gente pensa, pô, é só um moleque de 16 anos tarado. Não. Ele traz isso, mas depois bota mais camadas. Mostra que o Denji não é só isso. Mostra que o Denji, ele, sim, ele quer sentir todo tipo de amor. E o único modo de escape dele é falar sobre sexo. E isso
dá mais camadas pro Denji, desenvolve ele. Eu acho muito maneiro isso. E é legal porque a gente vê o Denji lutando contra isso. Tem cenas que o Denji até conversa com o Gogeta falando, pô, tu acha que essa menina aí vai trair que nem a Makima? Ele conversa. E ele tenta lutar com essa depressão. E isso é muito legal. E pra mim, a melhor frase disso mesmo foi essa, de ele procurar pessoas que realmente amam ele. E isso é incrível. Eu acho que esse que faz isso que deixa o Denji tão especial. É um personagem tão deslocado, protagonista principais de shounens, mas um personagem tão parecido com a gente, parecido com a nossa geração, que é carente por amor, carente de pessoas que realmente gostem dele. Eu acho isso muito interessante. E eu acho que é isso que me fascina em ver Chainsaw Man. Me fascina ver o amor que o Denji procura. Eu acho que é esse o vídeo. É um vídeo que, pra ser bem sério, eu acho que é um dos melhores vídeos que eu já fiz na minha vida. E olha que eu fiz o vídeo do Bakugou. Eu achei interessante falar sobre o Denji, porque Chainsaw Man tá vindo agora, né? Chainsaw Man tá vindo o filme, né? Eu acho bastante legal falar sobre isso. Eu achei que eu já pensei em outro tema de vídeo, achei que ia pegar bem mal falar sobre o Denji. Mas eu tô aqui falando sobre esse personagem muito bem feito pelo Fujimoto. Eu acho que Denji é o personagem que procura o amor de pessoas que realmente amam ele do jeito que ele é. E por isso que é um dos melhores protagonistas shounens de todos os tempos, da nova geração principalmente. Eu sou sempre seu Fogarel Desprezível. Até mais.